Bom dia, meninos do oitavo ano. Vamos continuando, né? Nosso assunto sobre o sistema esquelético, que a gente começou na quinta passada. Nós falamos sobre a estrutura dos ossos e a importância, né? Lembrei vocês que os ossos são compostos por cartilagens e por tecidos epitelial e conjuntivo, muscular e nervoso. Então, ele tem a função de sustentar o nosso corpo, proteger os órgãos internos, né? E armazenar cálcio. Então, nós vimos que os ossos, eles podem ser longos, curtos ou chatos. Então, a função do esqueleto, né? Estrutura e sustentação do corpo. As reservas de sais minerais como cálcio e fosfato, eles são fundamentais para o funcionamento das células e devem também estar presentes no sangue. O sistema esquelético ele tem a função, né, de promover a sustentação do corpo, proteger os órgãos internos, armazenar minerais e produção de células sanguíneas. Nós temos aí a divisão do esqueleto, tá? O esqueleto é dividido em duas partes principais. Na página 28 do livro de vocês, ele fala sobre isso. Se vocês quiserem parar o vídeo agora, pegar o seu livro e dar uma destacada aí. O esqueleto ele é dividido em esqueleto axal e apendicular, tá? O axal, ele é formado pelos ossos que compõem a cabeça, caixa torácica e coluna vertebral. É o que tá destacado aí de rosa, né? Que era para ser vermelho. Mas ele fica rosa. Na verdade, esse esqueleto axal, ele vai ter uma função que é de proteger os órgãos mais importantes, né? Como o encéfalo, o coração e os pulmões. Ele serve também para sustentar o corpo. O esqueleto apendicular, que esse é o que está de begezinho, ele é formado pelos ossos que compõem os membros superiores e inferior, né? E o círculo do membro inferior. A estrutura formada pelo esqueleto apendicular, né, ela vai auxiliar na sustentação e movimentação do corpo humano. Então, no livro de vocês, na página 29, tem lá o esqueleto axial, né? Fala mostrando o crânio, a caixa torácica e a coluna vertebral, tá ok? Então, a função do esqueleto axial, que ele é composto pelos ossos da cabeça, pescoço e tronco, acabei de falar para vocês que ele tem a função de sustentação e proteção dos órgãos internos. O apendicular, são dos membros inferiores e superiores, certo? Que também ajudar a pegar as coisas, locomoção. E a união do esqueleto axial com a apendicular se faz por meio das cinturas, né? Escapular e pélvica. Os tipos de ossos, reforçando para vocês, eles podem classificar em longos, chatos e curtos, né? O longo, a gente tem exemplo aí do fêmur, que o comprimento dele é mais espesso, né? Maior. O osso chato é grande, né? Mas a espessura dele, ou seja, né? O tamanho dele ele é pequeno. E os ossos curtos, né? Não há dimensão que nitidamente predomine sobre as outras. Então, nós temos exemplo a rótula. Aqui eu tenho a divisão do osso. Vocês têm aí no livro de vocês, na página... Deixa eu pegar aqui a página. Na página 23, então é interessante vocês lerem, destacarem lá, pois fala de cada parte da epífise proximal. Nós temos a epífise proximal e a distal.
elas são as extremidades dos ossos, certo? Eles vai ter uma célula, tecido ósseo, né, chamado de matriz óssea. Essa matriz óssea, meninos, eles contêm sais minerais que vai dar dureza aos ossos, tá? Que vai dar resistência. O tecido ósseo ele é atravessado por vasos sanguíneos. Aí eu tenho o periósteo, né, que é uma membrana que reveste o osso externamente. Então ele protege esse osso, né, que tem o canal medular. E esse canal medular, né, é também chamado de medula óssea. E existe dois tipos de medula óssea, tá? A vermelha e a amarela. A medula óssea vermelha, ela vai produzir as células sanguíneas, que são as hemácias, leucócitos e plaquetas. E a medula óssea amarela é a que tem a reserva de gordura. Aí eu tenho a diáfase, que é o corpo do osso, olha só. Aí eu tenho a metáfase proximal e metáfase distal, certo? Então, aqui eu tenho mais uma figura. Então, a diáfase é o corpo do osso, é o comprimento dele. A epífise são as extremidades desses ossos. Placa ou linha epifisial é a região de crescimento. E as artérias nutrientes, né, que vai ter a medula do osso compacto. Então, aqui, ó, tem as camadas aí desse ossinho. Nós temos aí o processo de ossificação. Esse processo de ossificação, o livro de vocês também traz, na página 26, né? Ele tem um importante papel no desenvolvimento humano, pois ele é responsável pelo crescimento e a manutenção e a regeneração dos ossos, né? Esse processo de ossificação, ele vai ocorrer, tá? Durante o desenvolvimento do feto, que vai dar estrutura aos moldes dos ossos. Ele é composto de tecido cartilaginoso, que depois vai ser substituído pelo tecido ósseo. Então, se a gente ver na primeira figura, né, eu tenho a cartilagem do osso que vai se formando. Então, eu tenho lá o tecido cartilaginoso. Na segunda foto, eu já tenho a formação do tecido ósseo, aí vai começando a formar a diáfise pro ladinho. E vem para o terceiro tipo, que é, né, quando as células, né, produzem a matriz óssea e começa o processo de ossificação, né? Então, aí eu tenho a formação aí do tecido ósseo sobre essa cartilagem. Então, começa a ossificar. Por isso que durante a gestação eles pedem, né, para as mães evitarem os refrigerantes, principalmente os cola, para não interferir nesse processo de ossificação da criança. Então, o corpo ele precisa de muito cálcio e os hormônios eles estimulam o aumento do número de células, né, justamente para reabsorver esse tecido ósseo. Na quarta figura lá, eu tenho a expansão, né, do osso, que aí eu tenho esse tecido que vai tomando conta desse osso, né, e ele vai acontecendo a formação no seu interior. E por último, nós temos já o osso formado, né? Tem uma camadinha de cartilagem, porque cada extremidade de osso tem a cartilagem para proteção, para não ter desgaste quando um osso encosta no outro, lá na epífise. E aí eu tenho a diáfise, que é o corpo desse osso, certo? Então, aqui como se formam os ossos, né? Antes do nascimento, a criança tem mesmo a formação, né, dessa cartilagem e à medida que ele vai crescendo, vai, né, formando esses ossos. Então,
Aí eu tenho o osso antes do nascimento, que é o número 1, número 2, né? Que é o ponto de ossificação primitiva, por isso que eles são tão molinhos. Eu falei para vocês na aula passada que uma pessoa tem 206 ossos, mas ela nasce com mais, esses ossos vão se fundindo no decorrer da, da infância. Olha lá, né? Por ocasião do nascimento, eu já tenho o processo de ossificação, que já vai ficando, né? A alimentação precisa ser melhor. Na figura 4, eu tenho o canal medular, que é lá de amarelinho, então eu vou estar formando a medula. A 5, né? Eu vou ter a cartilagem articular. E a 8 eu tenho cartilagem de conjunção. Que na verdade é a 6, né? Porque aí não tá aparecendo a 6, tá assim. Que é durante o crescimento. Então é comum, às vezes, quando começa essa fase de crescimento, as crianças reclamarem de dores nas pernas e tudo, justamente porque o que ela usava, o que se tem, né? Não, não apresentou. E na última figura, né, que é o osso de um adulto, eu tenho lá, né, um osso completo, né, com perósteo, né, que já está na fase adulta. Meninos, bebê, quando eles chegam mais ou menos no 8º, 9º mês, que tá acontecendo essa fase 3 aí, que é o processo de ossificação, é comum os pediatras passarem cálcio, justamente porque é o período que a criança também vai nascer os dentinhos, né? Então precisa, né, intensificar a quantidade de cálcio. E na fase adulta, o livro de vocês traz um exame que chama densitometria óssea, né, que ela é realizada por um computador para ver a quantidade de cálcio, né? Como é que fala? Realizado, né? Tem um método de fazer, né? Que é no computador. Usa uma fonte de raio-x duplo, né? De imagem dos ossos. Então, é uma tecnologia mais avançada para poder diagnosticar a osteoporose, tá? A osteoporose ela é uma doença no tecido ósseo, que ela acontece a perda da massa óssea e ela ocorre com a absorção da matriz óssea quando, né, dessua para a produção. Então, com a osteoporose, o osso ele vai ficando mais poroso, tá? E ele vai ficando menos resistente a impactos. E aí, a pessoa que tem osteoporose, ela tem que ficar fazendo a ingestão de cálcio e vitamina D, tá? A vitamina D também é importante para a formação dos dentes e dos ossos. Aqui eu coloquei para vocês, quando a gente não cuida direito, não tem uma postura para sentar, principalmente na adolescência, que a gente está na fase do crescimento, e pode aparecer 3 problemas na nossa coluna vertebral, que é a cifose, escoliose e a lordose. A cifose é a curvatura torácica, né? Arredondada. A escoliose é um desvio lateral da coluna, né? Como se ela ficasse em formato de S. E a lordose, ela é devido à curvatura lombar, né? Vai causando uma depressão na parte inferior das costas. Aqui é as atividades para vocês, então eu quero que vocês vão pesquisar e escrever no caderno. Gente, eu não quero que pega mapa mental na internet e posta para mim, não. É para desenhar, escrever no caderno. Eu quero ver com a letra de vocês, tá? Porque eu pedi para fazer uma célula comestível, teve gente que foi lá na internet, buscou a imagem e me enviou.
eu não vou avaliar, tá? Então, vai desenhar, escrever, né, um mapa mental no caderno de ciências e vai me postar lá na plataforma até segunda-feira, certo? Não tem mais, esqueci, professor, eu vou colocar só em setembro. Não, é agora. Além disso, tá? Essa tarefa do mapa mental do sistema esquelético, ela vai valer nota, ela vale 1 ponto, e vocês vão responder as tarefas do livro da página 32, 33 e 34. Eu vou pedir para me mostrarem no início da minha live, tá? Eu vou pedir para vocês mostrarem na webcam só para eu ver se as tarefas estão feitas, certo? Então, uma boa semana para vocês, bons trabalhos e até mais. Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Né? Hoje nós temos aí literatura para essas 2 semanas, né? Para essa e para a próxima. Então aí eu já coloquei nessa tela inicial aí o cronograma aí, né, de atividades, o que é e as datas. Eu quero falar com vocês aí antes de começar a mostrar para vocês os textos e começar a fazer as análises aí que nós fazemos aí dos textos e dos exercícios. Todos esses exercícios, tanto da quinzena passada, quanto das próximas, eles não deixarão de ser corrigidos. A diferença, prestem bastante atenção, é que antes eu estava fazendo a correção durante os vídeos. Eu montava o vídeo com a correção e enviava para vocês, né? Não eu enviava, né? Eu enviava o Thiago montava e colocava lá no YouTube, na plataforma. O que acontece agora? Agora eu não vou fazer essas correções pelo vídeo, eu vou fazer elas durante uma live extra. Então, a cada 2 blocos de atividades, vocês já tiveram um bloco há 15 dias, vocês terão esse bloco agora. E aí, aí eu vou marcar com vocês ainda, aí eu vou mandar um recado, um comunicado falando o dia certinho e a hora, né, dessa live extra. Essa live extra, para correção desses exercícios de literatura, ela não é gravada, então tem que participar. Por que eu optei em fazer assim? Antes, eu estava corrigindo os exercícios por vídeo. Só que em literatura e interpretação de texto, nós temos aí muitas opiniões, muitas considerações, pontuações que, né, tanto os exercícios pedem, quanto vocês também têm, né, a falar e a expor o que pensam. Então, eu reorganizei essa questão das correções justamente por isso. E até porque no livro de vocês nós temos sessões, né, que são de discussões, né, que é para falar, para discutir, né, que é aquela sessão de construindo valores, discutindo ideias e construindo valores. Então eu vou marcar com vocês, tá? Um dia, né, nessa live extra. Essa live extra, vocês já receberam um comunicado falando sobre esses horários extras, que são após tem o término, né, das lives oficiais, né, digamos, que todo dia ocorrem, que terminam em 9h50, e depois nós temos uns horários aí alternativos. Eu estarei marcando e avisando vocês, tá? E aí não faltem, porque é muito importante fazer esse tipo de correção, esse tipo de atividade, porque coloca aí a cachola, né, o cérebro para funcionar e para levantar discussões e conhecer outras ideias, tá? Então, é esse o recado que eu tenho para dar para vocês. Aí agora eu vou abrir o livro aqui, tá? Para mostrar para vocês quais são os textos, falar um pouquinho sobre eles e mostrar os exercícios, tá? Olha só, aqui nós temos um primeiro momento de leitura, tá? Aprecie mais um texto em que é possível perceber poesia. Leiam. Então aqui nós temos um poema que chama Marcha para um Dia de Sol, que é do Chico Buarque de Holanda. Meninos, antes de qualquer coisa, apreciar um texto em que é possível perceber poesia. O poema é a escrita.
aqui, essa transcrição gráfica aqui, né, por meio das letras, e aí as letras se juntam em sílabas e palavras e frases, e aí, né, em versos e em estrofes, é o poema, é a parte escrita. A poesia é o sentimento que é passado pelo poema, por essa transcrição gráfica, ou seja, a escrita, tá? Então aí, o que ele pede? Para quando você estiver lendo esse texto, você perceber, você apreciar, você notar qual sentimento que é passado por esse poema. Então, minha sugestão agora é o seguinte: você vai dar pause aí no seu vídeo e vai fazer essa leitura. É uma leitura pausada, é uma leitura respeitando aí a pontuação. Ah, não tem pontuação nenhuma. Não tem, mas nós temos aí a divisão aí por versos, né? Lê aqui o primeiro verso para vocês entenderem o que eu tô falando. Marcha para um dia de sol. Eu quero ver um dia nascer sorrindo e toda a gente sorrir com o dia, com a alegria do sol, do mar, criança brincando, mulher a cantar. Notem a entonação de voz, as pausas que são feitas. Então, é esse tipo de exercício que eu quero que vocês façam, né? Que eu sugiro que vocês façam agora. Deu pausa, terminou a leitura, aí você retoma, né? Porque aí nós iremos aqui dar sequência. Gente, linda essa imagem. Eu achei uma graça. Esse balão com o coração, a música, né? O casal aqui dançando, o pai com a criança, né? O menino tocando aqui um tambor, a flauta. Então, assim, eu achei bem bonitinha essa imagem. Aqui tem uma breve biografia aí do Chico Buarque. Notem que ele tá vivo, tá? Porque muitas das vezes fala biografia, pô, acho que a pessoa já morreu. Não, ele não morreu, não. Ele tá vivinho aí, tá? E aí conta, aqui mostra, né, algumas das suas obras, né? Do que ele já fez, né? Enfim, depois vocês dão uma lidinha. Eu não vou ler agora, porque senão fica extenso demais, tá? Descendo aqui. Tem muito meme com o rostinho do Chico Buarque, tá? Vocês devem ter visto, que é um deles sorrindo e um deles mais sério. Então, aqui tem eu escrevendo sobre o texto. Essa seção do módulo, ela é muito boa. Por quê? Porque ela prima exclusivamente, ou seja, prioriza pela questão do interpretar, que é você ler, entender, compreender e saber repassar. Porque quando você responde, você está repassando o que você entendeu, tanto do enunciado quanto do texto, que nesse caso aí é um texto poético, no caso aí é uma música, né? Que aí é o que a gente vai ver aqui, ó, né? Que é um texto poético musicado, ou seja, é um poema, né, que tem rimas, que tem sonoridade, que aí, né, uma letra de música, né, que aí passa a ser cantada, ou seja, linguagem verbal. E aí nós temos duas considerações aí a serem feitas. Uma, a letra da canção, ela é linguagem verbal. A musical, né, o que é a musical? É o ritmo, a melodia. É o ritmo, tá mais lento, tá mais agitado, tá mais dançante. É essa melodia, é o ritmo. E aí esse ritmo, ele vem embalado pela voz da pessoa que tá cantando e também pela inserção de instrumentos musicais. E aí vai dando todo o tom aí à música, tá? Aí a letra de música, normalmente ela vem estruturada em estrofes, né? E aí ela pode ter ou não versos. E aí pode apresentar repetição de estrofes. Quando tem essa repetição de estrofes, é chamado de refrão. Já viu? Vamos cantar o refrão, né? Tá lá no show. O refrão novamente. Tem tanto tempo que eu não vou no show, não sei nem se fala isso mais. Também nem tem show, né? Na verdade tem, mas não tem, né? Tem em casa. Enfim, o refrão é aquela parte que você canta 2, 3, 4, 5 vezes, né? Sei lá quantas vezes, dependendo da música, né? Tá a música lá bonitinha, aí pá, para o refrão. Aí volta a música e depois vem pá, o refrão. Então, é uma linguagem poética, é um texto poético, né? Que é um poema, mas que ele foi musicalizado, né? Colocou-se melodia
e ritmo, né? Através da voz, né? Como eu falei, e através dos instrumentos musicais. Existem as músicas chicletes, né? Que o pessoal fala, que é um termo aí, né, utilizado aí, né? Que é aquela música que você escuta e depois você não esquece dela de jeito nenhum. Fica com aquilo na cabeça dias e dias, né? Tem muita música chiclete. E aí, normalmente as músicas chiclete, elas são de refrão bem facinho, assim. Só um tralalá, um lelelê, né? Uma coisa assim. Bem facinho, assim, de ser memorizada. E aí não sai da cabeça de jeito nenhum, né? Pode ouvir qualquer outra coisa, mas o negócio tá lá martelando lá na sua cabeça o tempo inteiro. E aí que continua, né? A questão da interpretação, né? A questão de observar a questão do eu lírico, né? O que é o eu lírico? O eu lírico não é o autor, o eu lírico é o personagem, digamos, que é incorporado aí pelo autor, tá? Eu já tô falando sobre isso. Aí aqui entra na sessão de fazer em casa, né? Obviamente vocês vão fazer tudo em casa. E pense aqui a questão da contradição de palavras. Nós vimos, né? Nós até falamos numa live aí, inclusive foi o Daniel que que perguntou, né? A questão do contraditório, né? Essa questão do contraditório na mesma linha de pensamento, né? Então aqui nós temos aqui o faltar e o sobrar. São duas ideias opostas, mas que estão aí dentro da mesma linha de pensamento, falando sobre isso. Então, lá dentro das figuras de pensamento. Seguindo aqui, né, nós temos a continuação da análise do poema. Aí, aqui são as partes que são importantes, mas que elas devem ser feitas em conjunto, né, com todo mundo, que é o conversando sobre o texto e discutindo ideias, construindo valores, né, que são partes aí que nós faremos durante a live extra. Aqui nós já entramos na sessão explorando linguagem. E tudo aqui está sendo baseado lá naquele poema, lá do Chico Buarque, naquela música, no poema música. Então, continua-se aqui a mesma ideia, só que aqui nós já temos questões aqui que elas já vão partir para a parte gramatical, mesmo dentro da interpretação de texto com questão gramatical. Então, por exemplo, aqui, ó, nesse exercício aqui, ó, número 1, ao longo do poema, o eu lírico evidencia, ou seja, dá destaque, né, que suas ideias se referem ao posicionamento dele com relação ao assunto discutido. Letra A. Que termo ele emprega para explicar isso? Qual que é a palavra, né, que ele utiliza para explicar esse posicionamento dele, esse ponto de vista que ele discute? Achou a palavra. Já na letra B, pede para que você faça o quê? Que você diga qual classe de palavras pertence a esse termo. Então, aí nós temos as classes de palavras: substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, preposição, interjeição, pronomes, tá? E aí você vai, né, verificar qual que aí vai colocar, qualquer classe de palavras. Na número 2, né, aí pensando aqui, letra B aí, né, classe de palavras, análise morfológica. Na letra B, nós já temos aí análise sintática, porque tá perguntando aí questão do objeto direto, tá? E do sujeito, né? Você vai analisar aí, né? Lembrando aí, objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto, é aquele complemento que não precisa de preposição, ele vai direitinho, não precisa de preposição. E sujeito é quem pratica a ação, né? Aquela pessoa que está, né, movimentando. Vamos para o exercício 3. No exercício 3, ele vem falando aqui sobre verbo que está empregado no infinitivo, né? No verso mulher a cantar, o verbo foi empregado no infinitivo. Ou seja, esse verbo, ele não foi conjugado. Ele pertence aí à primeira conjugação, porque ele termina em ar, né? As 3 conjugações, verbos terminados em ar, ir. Todas as vezes que você ouvir verbo no infinitivo, significa que ele não foi conjugado, ele está na sua essência, na sua raiz, ele não teve nenhuma modificação. Então, pensando nisso, né, nós temos aí mulher a cantar. Né, e esse verbo no infinitivo, né, ele indica aí um desejo do eu lírico em relação à atitude da mulher. Aí na letra A pede o seguinte: o termo mulher foi utilizado de forma genérica,
ou se refere a uma pessoa em especial? Explique. Esse enunciado, essa pergunta aí, ela tem duas etapas de resposta. A primeira, você vai dizer se foi utilizado de forma genérica ou não, e em seguida você vai explicar. Então, mas eu coloquei só metade da resposta, vale? Não, não vale. É igual você... Não é que não vale, né? Ela fica incompleta. É a mesma coisa que pedisse, por exemplo, matemática, para você fazer dois cálculos, para você fazer uma divisão e uma subtração. Se você faz só divisão e falta subtração, tá faltando alguma coisa para você chegar aí no resultado final. Do mesmo jeito acontece com as outras matérias. Do caso aqui, né, interpretação textual, que, né, é a matéria base aí para todas as outras matérias, porque se você não sabe interpretar, né, você fica aí perdidão, né, sem saber. B. O verbo cantar está na forma nominal infinitiva. Que outra forma nominal poderia ser aplicada nesse verbo sem alterar o sentido original? Então, você vai pensar aí que outro tipo de forma que esse verbo pode estar, mas sem modificar o sentido, tá? Por exemplo, se eu falo assim, ó, cantou, já não é. Porque além de não estar na forma nominal no infinitivo, ele está no passado e é uma ação que já aconteceu. Então, vocês têm que prestar atenção nisso quando vocês forem pensar aí para responder essa questão, tá? Seguindo aí, nós temos aí, né, o pobre e o rico, né? Essa expressão, né? O pobre e o rico andando mão a mão. Então, aí você vai, né, marcar qual das alternativas aí substitui a destacada. E aí, na letra B, você vai falar sobre a questão do significado da expressão, né? Já na número 2 aí, nós temos aí alguns trechos aí do poema, né? E palavras foram colocadas aí em oposição, né? Que não é tão comum. E aí, na letra A, ele está perguntando que palavra é essa. E na letra B, ele está pedindo para você reescrever o texto na ordem direta, ou seja, sem intervenção, sem nada interrompendo, tá? Aqui já é figuras de linguagem que vocês irão ver em redação, tá? E aí aqui nós já vamos passar para a segunda etapa aí do nosso bloquinho aí de interpretação, que é o momento de leitura 2. No momento de leitura 1, nós tivemos lá um poema musical, né? Ou seja, uma música. Aqui, né, continuamos aí com esse tipo de análise mais poética, mas por um outro meio aí, por um outro objeto a ser analisado. Momento de leitura 2. A poesia permite expressar os sentimentos e as emoções. Ela pode ser encontrada não somente em textos escritos por meio de versos e estrofes, mas também em outros gêneros textuais e manifestações artísticas. Observe a obra de arte em que é possível perceber a presença de poesia, ou seja, do sentimento. Tá, deixa eu minimizar isso aqui para ficar melhor para a gente. Pronto. Gente, olha essa obra aqui, né? É uma cópia da escultura de Auguste Rodin, O Pensador, Forno Fundido, França. Qual que é o sentimento que você, quando você olha nessa imagem, que ele te passa? Qual que é a poesia transmitida por essa escultura? Né? É o quê? É uma imagem, o próprio nome dela já diz, né? O pensador, ele está refletindo, ele está no momento aí de pausa, né? O que ele está pensando? Não sabemos, né? Não tem como saber. Mas nós sabemos o que nós estamos pensando. Então, se nós estivéssemos sentados aí com a mão aí, né, no queixo ou na testa, cabeça baixa, tá refletindo, tá autoconhecendo, pensando, né, no que aconteceu, no que vai acontecer, enfim, inúmeros pensamentos. Então, a poesia está dentro disso, dessa interpretação que você tem dessa obra de arte. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de escultura, eu não gosto de quadro, eu não gosto de arte, porque eu não entendo, né? Não é que você não entende, é que você não parou para você analisar e refletir sobre aquela obra que está à sua frente. Então, quando você para e começa a pensar, né, a refletir, você começa
a ver a arte, né, analisar a arte de uma outra maneira, de um outro prisma que às vezes era desconhecido para você, tá? Vou aumentar aqui, né, porque a gente já vai passar para frente. Aqui nós temos, né, uma biografia aí do Auguste Rodin, né, quem fez essa obra. Nesse caso aqui ele já faleceu, tá? Ele é de 1840 e faleceu em 1917. Depois vocês leem aí, tá? Aqui volta, né, o estudo do texto, a questão da interpretação. Aqui o texto, né, escrevendo sobre o texto. Aqui o texto que nós temos é não verbal, porque é uma imagem, é uma escultura. Então, que nós estamos aí analisando, tá? E aí aqui, né, vem pedindo aqui, né, por exemplo, características, o movimento, né, vem pedindo uma análise mais aprofundada aí dessa escultura, diferente dessa que nós fizemos agora, que foi mais básica. Aqui é conversando sobre o texto e discutindo ideias, que é aquela sessão que eu falo para vocês, né, que nós faremos aí na live extra para discutir, para falar. Aqui é explorando linguagem. Então, nós temos aqui, né, a parte de interpretação em paralelo com a parte gramatical. Ah, mas por que eu não faço isso em gramática? Porque aqui já está muito ligado, né? Tem a questão gramatical, mas, né, o foco principal é a interpretação, tá? Onde que vem entrando. Aí aqui tem a interação dos textos, que é bem legal, porque faz essa questão aqui, né, da comparação, e aí traz esse cartoon aqui, né, que foi baseado na do Rodin, tá? Que é o diálogo entre os textos, né? O próprio nome do bloco já diz, tá? Onde você vai fazer essa comparação aí para responder aqui. Aqui tá bem diferente, porque é um cartoon, né? Um desenho, né? Foi a maneira de ser produzida é diferente de uma escultura, né? Nesse caso aqui foi pelo cartunista Biratã, tá? E aí ele estabelece um diálogo aqui com a obra do escultor francês, o Auguste Rodin, né, que é o pensador, que é o mais famoso. Então é isso, meninos. Vou voltar aqui na minha outra tela. Então é isso. Então são esses dois blocos aí, tá? De exercícios, de interpretação. Qualquer dúvida é só me procurar. Só reforçando, teremos uma live extra para corrigir as atividades de literatura, tá? Nada fica sem corrigir. Vocês sabem disso. Tudo é corrigido, tá? Para que não fique nada para trás. Beijo para vocês. Um ótimo final de semana aí, tá? Aproveitem para descansar. Qualquer coisa é só me procurar. Até a próxima aula. Tchau, tchau.